Muito boa noite! Estamos ao vivo para a nossa primeira live aqui no canal Vida Sistêmica. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar as minhas amigas aqui, Sandrinha e a Ju. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Ju. Oi, boa Boa noite. noite. Sejamos todos bem-vindos no nosso canal. Nossa, hein? Tudo bom, Rodolfo? Tudo Tudo bom? bom, gente? O pessoal tá chegando aí. Vão Oi, mandando os Pati. A Pati tá directs. chegando. Patrícia, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Boa Boa noite, noite, Sam. Pati. Galera vai chegando aí. Enquanto a gente vai mandando, vamos mandando os directs pro pessoal aí. Vamos direct, mandando biãozinho pro povo. Isso aí, meninas. Animadas para a nossa primeira live aqui no nosso canal, hein? Muito animada. Que seja a Oi. primeira de muitas. É o Sem nosso dúvida que pontapé seja. inicial, né? Pois é. Amandinha, ai, que delícia te ver por aqui, querida. Um grande beijo. Dá um tempinho, dá uma aquecida aqui para o pessoal ir chegando. E aí a Vou gente vai... mandando aqui os convites. Vamos lá. A galera ir chegando. É a nossa primeira live. O canal é novo. Né? A Ju, eu, a Sandra, a gente já vem dos nossos trabalhos pessoais e a gente vai hoje dar o start, né? O pontapé oficial nesse projeto Vida Sistêmica aí. Essas duas são muito loucas, gente. Elas acreditaram em mim. Vocês não têm juízo nenhum. Será que nós duas que somos loucas ou você? Vocês não têm juízo nenhum. Ficou uma dúvida aqui, né, Ju? É mais Quem é que é louco. Afinal louco? de contas, foi ele que acabou convidando a gente para esse projeto. Vamos lá, Como é que galera, vai está a luz chegando. aí? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está? Estamos te ouvindo bem. Eu vou testar o meu fone só. Ver se ele está funcionando bem. Boa noite, Juliana. Boa noite, Li. Tudo bom, querida? Que alegria te ver por aqui. Online. Meninas, vocês me ouvem bem com o fone? Sim. Sim. Tá um pouquinho abafado, na verdade, sabe, Rodolfo? Parece que antes sua voz estava Estava mais melhor? limpa. Mais É. limpa? Então eu vou tirar isso. Bom, daí vai dar uma bugadinha aí, ele já. Vocês estão me ouvindo bem? Super Sim. bem, Ju. Super bem. Ótimo. Vamos lá, vamos chegando. A Fabi. Minha prima. Fabi Paulão é parente de quem? Ah, De quem nem sei. será? De quem será? Olha, não provoca que ela começa a brincar aqui, entendeu? Essa daí é rápida para a resposta. A Cíntia. Cíntia, queridinha, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Fabi. Oiê. Ontem, inclusive, eu tava com a Cíntia ontem. Ela Eu me encontrei contou. com ela. Esse negócio desse povo se encontrar presencial assim e nem chamar a gente, né? Muito chato Nem isso. chama a gente, né? Não gosto. Nem chama, né? Nem manda um oi. Nem fala, ó, tô aqui tomando um vinho, ó. É, né? Lembrei de você. Não, quando a gente for pro vinho, aí a gente convida todo mundo, né? Porque também Aí não é sim, né? justo. Aí é justo. Aí eu acho bem justo. Exatamente. Bastante justo. Oi, meninas, vamos lá. Vamos começar aqui o começar. nosso bate-papo. E eu queria começar oficialmente agradecendo vocês por ter aceitado esse convite que começou
para todo mundo saber, comece com o convite, com a vontade de escrever um livro que a gente pudesse se comunicar com quem não conhece nada de constelação, mas que a gente pudesse levar as nossas experiências, tudo aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu, para o leigo, para aquele que não sabia nada de constelação familiar, mas que gostaria de saber mais, entender o que é e como funciona. Então aí surgiu da vontade de escrever algo, e aí veio a vontade de convidar vocês. Aí vocês não têm muito juízo, vocês aceitam. Aí um já quer montar um Instagram, um site, e aí nós estamos aqui alguns meses, pouco tempo depois. Alguns meses depois, né? Colocamos no forno, depois. nós colocamos esse projeto no forno lá em maio. Verdade. Quando nós começamos, né? Então, Sim. hoje é a nossa inauguração. Vamos dizer assim, estamos Inauguração. cortando a fita vermelha para o projeto Vida Sistêmica, né? Para trazer para as pessoas que não têm acesso a esse mundo maravilhoso, essa psicoterapia, para trazer um conhecimento, para trazer um entendimento. E o quanto que ela transformou as nossas vidas. Não só as nossas, porque nós também vamos trazer convidados aqui também, né? Exatamente. E para que também tragam, compartilhem suas experiências também, as suas histórias de vida, como que eles eram antes de conhecer a constelação familiar, o que ela trouxe de compreensão, o que ela impulsionou na vida dele, né? O que ela facilitou através da compreensão as mudanças necessárias. Então, Exatamente. a gente, com essa proposta, com esse olhar com amor, trazendo, tentando trazer de uma fala simples, para que todos compreendam, né? Sem julgamento, sem desmistificando muita coisa que a constelação tem, né? A gente escuta muita coisa que não é verdade sobre a constelação. Então, a gente também tem essa proposta de desmistificar. Perfeito, é isso aí. E é incrível, né? Porque se alguns tempinho atrás alguém me falasse que eu ia participar da autoria de um livro, eu ia falar que a pessoa estava louca. Porque eu nunca imaginei que eu entraria num projeto como esse. Mas foi um convite maravilhoso. Estou aqui do lado de pessoas tão especiais que eu gosto muito. E também, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter a oportunidade de trazer um pouco mais dessa consciência, da visão sistêmica, esse lado amoroso que a constelação traz. E eu acho que isso vai ser muito significativo. Até porque foi a constelação que nos uniu também, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, né? Nós não nos conhecíamos, passamos a conviver virtualmente pelo Zoom, toda segunda-feira, pela obra e graça da Emília, que a gente não tem como, verdade. não tem palavras para agradecer o que ela fez por nós naquele início de pandemia, né? Foi ali que a gente se conheceu e começou a conviver virtualmente e era quase que uma família ali, não é? E a gente foi se conhecer pessoalmente há 2 meses atrás. É verdade. Depois de mais de 1 ano e meio, depois de a gente já estar conversando de livros, já estar pensando em projeto, a gente foi se conhecer pessoalmente depois de 1 ano e meio, há 2 meses atrás. Boa noite, Gerson. Boa noite, Gerson, querido. Boa noite, Flávia. Que bom te ver por aqui. Uma alegria. Boa noite, a Cíntia já está Gerson. cutucando aqui que ela quer saber quando que sai o livro. Está em processo de produção. Exatamente. Produção mental. O livro está no forno. No forno. Ele está no forno. Os bastidores já estão sendo movimentados já para a saída desse livro. Então, logo, acredito que vamos precisar ter alguns encontros presenciais para alinhar. Ah, sim. Sim. Faço questão. É verdade. Não é?
E eu acho legal, assim, a gente começar se apresentando também, né? Para quem não nos Sim, conhece, porque aqui nós temos tantos seguidores da Sandra, meu, do Rodolfo, do casal, na verdade, né? Do casal, Empoderamente. E aí eu acho legal a gente também aqui fazer uma breve apresentação uma nossa. breve apresentação, né? Então, meninas, por favor, as meninas primeiro. Então vamos lá? Eu me chamo Juliana Paulon, eu sou terapeuta sistêmica, sou Master Coach também. E eu conheci a constelação há aproximadamente 4 anos atrás, quando eu entrei no meu processo de desenvolvimento. Eu venho da área jurídica e eu me apaixonei num primeiro momento, através da programação neurolinguística, e logo em seguida a gente acabou vindo, junto com os processos da PNL, a constelação, que no instituto onde nós três nos formamos, eles têm esse processo de integração de técnicas, e dentre elas, a programação neurolinguística de terceira geração, ela é uma PNL, como a gente chama, de uma PNL sistêmica. Então, dentro dela, a gente acaba acessando essa questão sistêmica, e aí eles trouxeram para agregar os processos para nós coaches, agregar os processos com a constelação, que foi onde foi nos apresentado, a mim pelo menos, né, a constelação familiar. E como diria meu pai, é como se fosse um mosquitinho que pica, entra no sangue e ele começa a surtir um efeito interno na gente, né? Então, E inicialmente, contamina. exatamente, ele contamina e a gente não consegue mais se livrar dele. Não existe Uhum. ainda um antídoto contra a Não, constelação. E como eu eu tô brinco com as aqui, meninas, não tem mais volta. exato. E aí eu tô aqui junto com a Sam, com o Rodolfo, para a gente apresentar esse projeto, ensinar para vocês, trazer esse pouco conhecimento que nós temos, porque a constelação uma terapia onde a gente estuda muito. E cada vez que a gente lê algo que a gente já leu lá atrás, parece que vem outra consciência, a gente tem uma outra visão daquilo que já foi visto. Então, é um estudo constante. Pelo menos para mim, eu venho há 4 anos estudando muito constelação. E cada vez que eu leio, que eu olho, eu entendo mais profundamente, eu trago mais isso para minha vida. E a nossa proposta é trazer um pouco disso para vocês também. Isso aí. Sandrinha, por favor, presente-se. Bom, meu nome é Sandra Dolini, eu sou também terapeuta sistêmica, terapeuta da nova medicina germânica, também trabalho com ferramentas como a PNL, com constelação familiar, obviamente, como a Ju falou também. Trabalho com apometria, trabalho com CNV, entre outras ferramentas. Fiquei até sem ter o que falar, porque a Ju já falou praticamente tudo. Estamos juntos aí nessa jornada para que a gente possa gerar um pouco mais de expansão de consciência, né? Falando um pouquinho sobre os benefícios da constelação, falando um pouco sobre as leis sistêmicas e trazendo também uma prévia do que vai ser o nosso projeto do livro aí, que está, como nós comentamos um pouco antes, no forno aí, em produção. Teremos oportunidade de falar regularmente com outros colegas também. Eu não sei ainda se vai ser algo semanal ou não, mas vamos ter muitas novidades. E agora eu passo a bola para o Rodolfo. Bom, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo Ramalho, eu tenho o nosso canal aqui no Instagram, nas redes sociais, é o Casal Empoderamente, onde eu trabalho com a minha esposa, também terapeuta, também consteladora. Eu de formação acadêmica e eu ainda exerço a minha profissão, que é a odontologia. E por questões pessoais eu fui buscar algumas coisas para resolver meus problemas. As questões que eu precisava resolver comigo e comecei uma jornada lá no practitioner da PNL, me levou para o Master,
depois para constelação, passei pela apometria de ancoragem também. E hoje, como terapeuta, a gente faz esse pacotão e usa tudo isso que a gente aprendeu nos atendimentos individuais. E quando surgiu a ideia de colocar a constelação para as pessoas, e a vontade era que quem não conhecia nada de constelação pudesse conhecer da maneira mais simples, e a maneira mais simples era através dos nossos exemplos e dos exemplos de vida de outras pessoas. E como uma contribuição nossa para um consciente coletivo melhor. Acho que é a melhor contribuição que a gente pode deixar para o mundo é cuidando da nossa consciência, elevando a nossa consciência e contribuindo para esse inconsciente coletivo também. Então, e aí surgiu essa união aqui, nós três, para compartilhar desse pensamento que para nós é algo assim que não tem preço. Eu brinco que a constelação a gente usa PNL, usa apometria, a bio e um monte de coisa, só um monte de coisa, mas assim, o pensamento sistêmico, a constelação familiar é a nossa menina dos olhos. Né? Ela é o centro de tudo, tudo se agrega a ela, tudo vem a ela no nosso trabalho. Então, vamos começar falando para as pessoas, para quem não conhece, né, meninas, o que é essa maravilha da constelação familiar, o que é essa maravilha do pensamento sistêmico que a gente tanto fala, né? Diz aí, palavra de vocês. Bom, eu posso falar um pouquinho? Deve. A constelação familiar, né? Algumas pessoas dizem que é um método terapêutico, uma ferramenta, outras pessoas, né, dizem que é uma técnica, né? Outros uma filosofia de vida. Ao meu ver, a constelação familiar é uma expansão da nossa consciência, né? É aquela oportunidade de trazer para o nosso consciente tudo aquilo que estava guardado e que a gente não tinha a oportunidade de se dar conta, né? E através da constelação a gente tem essa nova chance, né, de fazer novas escolhas, de corrigir algumas posturas, ou não, né? Isso fica a critério de quem está ali constelando e recebendo as informações. Ao meu ver, é isso. Vou deixar alguém falar algo mais aí completar. Eu acho interessante a gente frisar que a constelação ela traz dentro dessa expansão de consciência os movimentos inconscientes familiares, os nossos movimentos no dia a dia, com as nossas relações, não só familiares, porque apesar dela ter sido traduzida para o português, porque ela vem do alemão, né? Quando ela vem como constelação familiar. Porém, ela é uma técnica, uma terapia, essa expansão de consciência, né? Deem o nome que vocês acharem que ele é mais confortável. Ela vem com um olhar para nossas relações familiares, de amizade, de trabalho, as nossas relações com qualquer pessoa que a gente se comunique. Nós vivemos em sistemas, né? É bom a gente também colocar isso, porque a pessoa fala assim, o que é o sistêmico? Eu já escutei bastante essa pergunta, né? O que seria o sistêmico? O sistêmico são as nossas relações. Então, nós vivemos dentro de um sistema familiar, vivemos dentro de um sistema de trabalho, sistema de amigos, sistema de colegas, que existe essa diferença também, é bom a gente frisar. Existe o sistema de faculdade, um sistema de colégio, um sistema... Então, cada grupo do qual nós estamos envolvidos, que nós temos relacionamentos, forma-se um sistema. Então, quando a constelação ela vem, às vezes eu costumo falar que é uma constelação apenas sistêmica. Às vezes eu até tiro um pouco o familiar da fala, porque ela não é somente direcionada à família. Apesar das raízes daquele relacionamento estarem ligados
ao nosso sistema familiar. Porque ele acaba refletindo, a gente acaba projetando nos outros sistemas aquilo que o nosso sistema familiar nos traz, né? Então, todas as dores, todas as alegrias, porque a gente costuma também ouvir só falar de dor, 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 dor. Não, as nossas alegrias também, elas estão envolvidas nesse sistema familiar, né? Então, a gente tanto vê o que é bom, a gente carrega, como a gente carrega aquilo que não é bom, que são as dores. E elas não são boas até a página. Para que nós nos evoluamos. Opa, travou a língua. Para que a gente possa entrar num processo de evolução. A dor, ela é tão necessária quanto a alegria, né? Então, se você quiser completar mais alguma coisa, Rodolfo. Engraçado, quando o nosso bom velhinho, nosso Papai Noel, é o chefinho Bert Hellinger lá, o cara que desvendou esse mistério e trouxe a constelação. Ele mesmo, no livro dele, num dos livros dele, ele fala que ele criou, que ele foi moldando essa terapia como uma ferramenta para terapeutas e para psicólogos. E ele foi se dando conta que ao longo que ele começava a aplicar e ao longo do tempo que aquilo ia passando, aquilo foi se tornando muito mais do que uma ferramenta, mas como uma forma de pensar, uma forma de viver a vida. E à medida que a gente está falando de expansão de consciência, à medida que a gente vai trazendo essa forma de viver a vida, de olhar para a vida, de olhar para as nossas famílias, para o nosso vizinho do condomínio, que às vezes dá trabalho, que é chatinho, não é? Para aquela cunhada, para a sogra que eu não gostava, aí eu começo a olhar diferente. Esse pensamento vai servir para tudo na nossa vida. Que a gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com o dinheiro, se relaciona com a comida, tudo é relacionamento. E pela essa consciência, por essa forma de pensar, por essa forma de dar a vida, a gente consegue, às vezes, tirar, destrinchar algumas traves da nossa vida que a gente não achava onde estava. O que me faz comer compulsivamente, o que faz eu não gostar da minha sogra. E a gente vai tirando essas travinhas da vida e ela, como a nossa mestra gosta de falar, a vida flui. Nós vamos liberando o nosso fluir da vida para que ela siga o seu caminho o mais natural possível. Isso só é possível a partir do momento que a gente tem consciência. Então, para mim, de longe, a maior lição que a constelação traz é essa autorresponsabilidade com a sua consciência, com o que você está pensando, com o que você está falando, como você está se comportando na sua vida, com você mesmo e com as outras pessoas. Diz aí, meninas. Entra até um processo de aceitação, né? Não é de concordância, na verdade, porque assim, a gente vê as coisas acontecem e a gente sai de um papel de julgador também. E a gente olha para aquilo e fala assim, ok, é chato, não é legal o que foi feito, não é legal aquilo que aconteceu. Porém, existe algo por trás a mais, né? Então, a gente vai se acalmando nos nossos sentimentos de dores e julgamentos, conforme a gente vai criando essa expansão de consciência. E o mais interessante é que quando ele estrutura, né? Eu costumo falar isso, que o Bert, ele estruturou a constelação, né? Essa metodologia. E você falando até dos livros, é bem interessante. A gente estudando os primeiros livros dele para os últimos, a gente percebe até uma diferença na fala dele, no posicionamento. Porque é o que você falou. Os livros são baseados nos estudos dele constante. Conforme ele ia estudando, ele ia adquirindo mais conhecimento e ia transferindo isso para os livros, né? Que são os casos. E aí, dentro dessa expansão, ele trouxe para nós as 3 leis sistêmicas, que é o que a gente vai falar hoje, aqui, vai trazer para vocês, né? Que são as leis que estruturam essa expansão de consciência da constelação. E nós vamos falar da lei da ordem, da lei do pertencimento e da lei do equilíbrio. Então, nós vamos trazer, vamos tentar trazer da forma mais sucinta possível,
Porque apesar dela aparentar ser simples, quando a gente começa a lidar com ela no nosso dia a dia, nas nossas terapias, elas são bem complexas, elas não são tão simples assim, Tem né? muitos vieses, né, dentro das histórias, né? Dentro das Cada um. histórias. Então, cada um vai trazer, tentar explicar de uma forma mais tranquila essas leis, né? Então, só um pouquinho. Dá para mamãe? Não. Então, Ao vivo é assim, gente. Bora ao lá. vivo, É eu assim. falo, isso aqui é home health, gente. Não tem como, é a vida como ela é. É a vida como ela é. E então a gente vai trazer. Então eu vou trazer, não sei se eu posso começar, vocês querem? Pode, por favor. Tá? Fica à vontade. Com certeza, pode começar. Eu vou trazer para vocês. Também não é a casa que está sendo destruída, é apenas uma janela que está sendo aberta aqui em casa. E como a gente As aprende crianças não estão abandonadas. elas não estão abandonadas, eles estão aqui pulando em volta. Então, como a gente costuma falar, e vocês estão vendo esses flashes de luz também, é o meu filho que ele roubou o controle remoto aqui da luz e ele está ligando e apagando. Consegui tomar. Então, a gente vem trazendo, eu vou trazer primeiramente a lei da ordem, tá? Para vocês. E dentro da lei da ordem, a princípio, ela é muito simples. Aqueles que nasceram, que chegaram primeiro, eles têm uma precedência àqueles que chegaram depois, né? E o mais interessante que a gente estudando essa lei, a gente verifica que no passado isso era muito comum, né? A gente olha a história dos nossos avós, nossos bisavós, o respeito pelos anciãos, o respeito pelos mais velhos, a reverência a eles, o respeito. Bença pai, bença mãe. Bença pai, bença mãe. Eles pediam muita opinião, conselhos dessas pessoas, desses anciãos, né, dos mais velhos. Então existia essa hierarquia, né, a ordem, quem chegou primeiro é mais respeitado, aquele que é por último tem o respeito, reverencia, agradece, ouve. Algo que a gente hoje não vê tanto no nosso dia a dia, com essas gerações. Então isso veio evoluindo e a gente começa a perceber essa desordem nas famílias, nos relacionamentos. E quando a gente observa essas desordens, a gente começa a ver os emaranhados começam a acontecer, que é o que a gente chama, dentro da constelação, que são esses emaranhados que faz com que as dores dos nossos dia a dia aconteçam de forma inconsciente. Então, para a gente simplificar a lei da ordem, aquelas pessoas que tiveram relacionamentos anteriores, tiveram filhos antes de um relacionamento, ou estão dentro de um segundo casamento, ou até que não se casaram, mas foram aquelas que foram importantes, até namorados, né, a gente fala, elas têm um lugar, a gente não pode negar, por mais dor que aquela pessoa tenha nos causado no passado, ela tem um lugar. Eu não estou dizendo que você tenha que chegar, abraçar, beijar. Não, é só olhar para ela e falar assim, você foi importante. E se eu vivi aquela dor naquele momento, era necessário para a minha evolução. E você fez parte da minha vida. Os filhos que eu tive com você são muito importantes para mim. Não importa se hoje eu tenho um outro relacionamento. E não importa o que aconteceu no nosso. Mas você veio nessa época e você foi importante na minha vida por isso, isso. E os filhos também são. Outra situação onde a gente percebe muito essa questão da falta da ordem são em casos de adoção, onde os pais adotivos, muitas vezes, eles excluem o lugar dos pais biológicos. Eles negam a grandeza desses pais. Porque, por mais dolorido que tenha sido a história daquela criança, aqueles pais carregam uma dor muito grande e mesmo com toda essa dor, eles geraram aquela criança. E eles deram a vida para ela. Então, eles têm uma grandeza, eles têm um lugar deles nessa relação. E muitas vezes os pais adotivos, eles se colocam achando que são melhores que esses pais.
porque eles estão criando uma criança. Quando eu fiz a formação de direito sistêmico, o Dr. Sam Storch, ele falava o seguinte: criar, qualquer pessoa cria. Agora, gerar e dar a vida, somente os pais biológicos podem. Então, eles têm uma importância muito grande na vida dessas crianças. Isso também acontece quando pais que se separam e um não permite que o outro veja, um sai com uma mágoa muito grande, e esses filhos, muitas vezes, eles falam assim: eu não tenho pai. Como não tem pai? Filho de chocadeira? Nossa, chocadeira. Né? A gente brinca assim, filho de chocadeira? Não. Você não tem um pai presente, mas você tem um pai. Esse pai, ele tem nome, ele tem um lugar, ele tem uma importância na sua vida, né? Mesmo nos casos de fertilização, quando são de materiais doados, também existe um pai. Em casos de relações homoafetivas, também existe um pai, existe uma mãe, né? Que deu a vida para aquela criança. Então, a gente tem que saber essas ordens, a gente tem que dar lugar a cada um. E dentro disso, dentro de uma empresa, quem chegou primeiro? Aquele que fundou a empresa. O sucessor, o sucessor, às vezes, ele chega querendo desfazer tudo que aquele que fundou a empresa, né, fazia, julgando. Não! O sucessor... Fez tudo errado. Faz tudo errado. Não, ele não fez errado, porque se a empresa chegou onde chegou por causa do fundador, não pelo sucessor, né? E aí, é isso mesmo, Fabiana, todo mundo tem o direito de saber a sua história, é bem isso. Então, isso acontece dentro de uma empresa, dentro da nossa família, das amizades, a gente pode até brigar com aquela pessoa que você foi amigo desde a infância, mas ela tem um lugar, ela tem uma importância na sua vida, ela tem um lugarzinho ali. E se aconteceu o que aconteceu no futuro, ok, mas teve uma história e ela tem um lugar importante. Isso eu estou falando de uma forma muito sucinta, né? Por isso que a gente falou, a gente vai tentar trazer de uma forma sucinta algo que desdobramentos aí. Exatamente, que é bem aprofundado. Vai lá, Sandrinha. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento, também de uma forma bem sucinta. Vamos falar bem pouquinho, na verdade, para até a gente vai ter a oportunidade de estar falando um pouco mais depois. Vamos lá. Então, Bert Hellinger foi quem sintetizou, né, a constelação familiar, trouxe as compreensões, né, das leis sistêmicas, né? E o que ele diz sobre a lei do pertencimento? Todos nós, cada ser vivo aqui, né, na Terra, tem o direito de pertencer, de ter o seu lugar reconhecido, né? Então, posso dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Se a gente puder observar na natureza os animais, a gente percebe o quanto eles costumam andar em bandos, né? Andarem juntos. Uma questão de pertencimento ali, de estarem juntos, as manadas de elefante ou revoadas de pássaro, né? Então, isso é algo que é importante para nós, não é diferente disso, né? Se por algum motivo uma pessoa é excluída, né, que a gente chama de exclusão, quando ela não tem esse lugar reconhecido por qualquer situação que exista, o nosso sistema, né, como a gente já tinha falado anteriormente, ele entra em desarmonia, entra em desequilíbrio, gerando assim, não exclusivamente nessa pessoa que foi excluída, mas até em outras pessoas do sistema, outras que compartilham desse mesmo sistema, dificuldades em determinadas áreas, como relacionamento, dificuldades financeiras, de prosperar em carreira, ou mesmo até no fluir da vida, a vida não tem, né, um fluir saudável. E quando a gente fala em exclusão, isso é no âmbito geral, não é só na nossa família, com um parente, pode ser uma exclusão no nosso trabalho, pode ser uma exclusão
num grupo de amigos, né? Então, essa exclusão é geral no nosso sistema, como já havíamos falado antes. Quando a gente fala em exclusão na família, é muito comum a gente visualizar isso nos casos de crianças, bebês que não tiveram a oportunidade de permanecerem vivos, né? Podem ser abortos espontâneos ou provocados, ou até crianças que viveram e chegaram a vir a óbito depois de um certo tempo. Podemos falar também de exclusões de pessoas vivas, né? Aqueles que fazem parte do sistema, que por um motivo ou outro são excluídos, pessoas que têm vícios, ou mesmo pessoas que têm doenças mentais, comportamentos vergonhosos, que por algum motivo aqueles que convivem acabam excluindo. Então, isso é o que nós chamamos de exclusão. Uma exclusão no trabalho é aquela pessoa que, né, por alguma forma, não é incluída, não é vista, e ela se sente, né? O importante é isso, é o sentimento que gera, né, essa desarmonia, aquele sentimento de exclusão. E falando um pouquinho sobre esse sentimento de exclusão, acho que todos têm a oportunidade em algum momento da vida de sentir isso, de se sentir excluído em qualquer área que seja, né? O quanto isso pesa para uma pessoa, o quanto gera sentimentos de tristeza, de mágoa, e isso é que acaba causando, né, os emaranhados também, como a Juliana comentou anteriormente, e esses nos vinculam aí para a vida. Falando um pouquinho do quanto isso pode afetar, né? Quando a gente olha para um excluído numa constelação, seja ele do que tipo de exclusão for, quando você traz o reconhecimento do lugar que é dele, quando é feito isso, instantaneamente todos que estão ali representando numa constelação se sentem muito leves e se sentem em paz. Isso é algo que é maravilhoso de ver. A gente percebe nitidamente, é como se fosse dada uma outra oportunidade de vida ali para aquela pessoa. É como se ela estivesse renascendo naquele momento. Eu acredito que falar sobre exclusão é um assunto bem extenso. Existem diversas outras exclusões que podem, né, ser vistas, mas a questão de a gente se sentir pertencente, independente de qualquer área que seja da nossa vida, pertencente a um grupo de amigos, pertencente à nossa família, pertencente ao nosso grupo de colegas de trabalho. Isso nos traz uma leveza, nos traz uma tranquilidade. Então, eu acredito que de uma forma mais objetiva seria isso. Bom, Passo a bola para você, Rodolfo. beleza. Então, voltando lá, quando o Beth estrutura a constelação familiar e ele consegue perceber que com três olhares diferentes, que ele dá o nome de ordens ou leis do amor, ele conseguia harmonizar as nossas relações, né? Então ele dá a lei da ordem, que a Ju falou, o pertencimento, que a Sandra falou, e o pertencimento não é só uma lei, ela é uma necessidade básica do ser humano. Você pode ir lá na pirâmide de Maslow, ela está lá na base da pirâmide, o pertencimento. E o equilíbrio, que é o equilíbrio de troca, o dar e receber. As nossas relações, nós estamos trocando a todo tempo. A gente está trocando um carinho, um serviço. Todo momento a gente está trocando alguma coisa. E aí ele traz a importância de que essa troca aconteça em equilíbrio. Se num relacionamento existe aquela pessoa que eu faço tudo pela minha esposa e ela não faz nada, ou ao contrário,
e ela não me retribui, isso tem um desequilíbrio. Do mesmo jeito que tem aquela pessoa que diz que ama pelos dois, né? Uma insanidade pensar nisso, mas tem esse discurso, eu amo por nós dois. Você não sufoca, o amor que sufoca, que não deixa nem o outro fazer, não dá tempo. Parece aquela pessoa que pergunta e ela mesmo responde, que não dá tempo, não deixa, sufoca. Quando eu oferto um serviço e não coloco um valor justo, ou seja, eu entrego muito e recebo pouco, também não é justo. Receber muito e entregar pouco também não é justo. E a gente vive numa sociedade que é cheio de espertinho, que quer levar vantagem, que se acha muito esperto. Mal sabe ele o que está atraindo para a vida dele. Para Não dele e é? para dos futuros descendentes dele, né? Para dele e dos futuros descendentes. Então, quando eu me acho muito esperto, né? Porque eu estou sendo espertinho, estou vendendo um gato por lebre e estou recebendo o preço da lebre, né? Você se acha muito esperto, você não sabe que é feito futuro, isso vai ter, não só na sua vida e de quem virá depois de você. Então são diversas situações de desequilíbrio ou de equilíbrio que a gente pode ter. A Sandra fez uma viagem, trouxe para mim lá um mimo. Oh, Rodolfo, lembrei de você. Eu não preciso sair correndo e comprar um mimo para a Sandra. Um muito obrigado e um abraço sincero, com muito amor, tá pago, tá retribuído. Então não é pagamento, porque tem coisas que o dinheiro não paga. E é aí que a gente entende que tem coisas que o dinheiro não paga. Se um amor de um casal, uma vida de um casal vai durar a longo prazo, não é por esse amor, é por esse sentimentalismo, por beijinho e abraço. O que vai manter esse relacionamento num horizonte de tempo mais longo é o equilíbrio. E como toda regra tem as suas exceções, o próprio Bert trazia algumas exceções da lei do equilíbrio, né? Que ele fala assim, a única coisa que você não tem como retribuir na vida, que é impagável e que não tem preço, é a própria vida. E o filho que fica querendo, se sente na obrigação de retribuir o pai e a mãe pela vida, ele está desequilibrado, porque aquilo não tem preço. E a única maneira de eu equilibrar sem querer pagar é fazendo da minha vida uma vida próspera, uma vida feliz. É uma exceção do equilíbrio. E até no relacionamento de casal, que ele mesmo fala, que um tem que fazer sempre um pouquinho mais pelo outro. Na medida certa que o outro possa fazer mais por você, e mais por você, e um mais pelo outro. Porque o relacionamento do casal está em constante construção. O relacionamento de casal não aceita estagnação. Ele está sempre evoluindo. E por isso nós como partes, temos que nos colocar sempre em evolução. Trazer fato novo. Gerar fato novo para a nossa vida, para gerar para o nosso relacionamento de casal. E aí são equilíbrios e desequilíbrios aceitáveis, que são saudáveis dentro das relações. Acho que dá um pouco do exemplo aí do que é a lei do equilíbrio, a lei da ordem e a lei do pertencimento. E, né, meninas, às vezes as pessoas chegam procurando pela constelação, e aí que a gente vê assim, ela não está desequilibrada em uma única lei, né? Sempre vem o combo completo, porque ela ocupa o lugar do pai, bagunça de um lado, bagunça do outro. Calma, vamos por partes. Eu ia até falar isso, que a gente pega assim, o fio da meada a gente pega em uma das leis, né? A desarmonia em uma das leis. Só que conforme a gente vai destrinchando, vai pegando todas, a gente vai puxando o fio e vem vindo todas juntas, porque elas são muito interligadas, né? Por exemplo, a lei da ordem, quando existe uma exclusão, também está afetando a lei da ordem e afeta também a lei do equilíbrio. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala nas representações que existem, aquela pessoa que está representando aquele fato, aquela exclusão, aquele emaranhado pela falta da ordem, porque muitas vezes até essa ordem ela vem por uma exclusão. Porque às vezes um filho toma o lugar do pai porque o pai ele está emaranhado numa exclusão lá de trás, ele está buscando um pai que foi excluído lá atrás. Vocês percebem? Aí esse filho, ele tenta dar aquilo que ele não pode dar, ele não vai receber pelo que ele está dando. Então, assim, sim, uma lei, ela interliga na outra. Isso é um caso. Tem casos onde a gente pega apenas uma lei, ou
dificilmente pega uma lei só. Pelo menos duas a gente pega. Pelo Ah, menos duas entram ali. é sempre Então, combo completo, viu? às vezes tem uma que não está tão visível, mas ela, se você caçar um pouquinho, tirar um pouquinho mais de terra ali da poeirinha, ela vai aparecer porque ela está ali embaixo. Então, tanto que muitas vezes a gente fala, às vezes não é uma constelação que vai limpar aquela dor. Às vezes precisa um pouco mais. Às vezes, dali um Sim. tempo, você precisa olhar novamente, né? Então, Ô, Ju, tem uma é pergunta aí. poss... É possível constelar algo do passado que nos demos conta, ou seja, um sentimento que foi sentido lá atrás? é possível. Eu não entendi direito a pergunta, É, Paty. assim, o sentimento, algo que você trouxe, ou você ainda vive esse sentimento. Sim, É um sentimento, se é um sentimento negativo que ainda vibra em você, é porque você ainda está vivendo esse passado, né? exatamente. Né, Ju? Sim, E a aí gente faz pode. todo sentido, Faz né? todo sentido. A gente pode dar. Eu posso até dar um exemplo meu aqui? Vocês permitem já começar a fazer spoiler Lógico, já? estamos aqui para isso. Já vamos começar um pouco. Eu posso dar um exemplo meu de algo, por exemplo, que. E olha, que eu vou trazer até uma situação interessante. Eu não aceitava uma parte minha da minha adolescência. Eu tinha uma dor muito grande porque eu não aceitava olhar para quem eu era na adolescência. Eu me julgava. Porque a gente também pode constelar nossas partes. Até Sim, foi interessante essa pergunta, Paty, porque agora me veio isso também. Nós podemos constelar nossas partes. Então, quando eu olhei para aquela minha parte da qual eu julgava, eu não aceitava, porque eu trazia uma dor dessa menina, dessa adolescente, né, que ficou instalada, ficou leve. E da mesma forma, se eu tive uma dor lá atrás, eu posso sim limpar, olhar, aceitar, dar lugar, né? Se é algo sistêmico, também a gente consegue. Muitas vezes a gente não tem um fato concreto. Ah, a história aconteceu isso. Então a gente tem os movimentos dentro da constelação onde a gente dá lugar, a gente reconhece a história, a gente dá lugar para todas as pessoas de uma forma generalizada, dando lugar a quem foi excluído, sem citar nome, sem apenas colocando esse lugar, né? sim. Aí até vem essa questão da Sandra. Por isso que eu falei, a gente dá o lugar. Quer dizer, ele tem a ordem, porque eles vieram lá atrás, eles estão ali. E aí entra a exclusão, que aí dá um lugar também. Então elas sempre estão muito, né? E no meu caso, por exemplo, eu dei lugar para uma parte minha, que veio antes de quem eu sou hoje. E que eu não aceitava essa parte. Era uma briga interna minha. Né? Um conflito de partes. Um conflito de partes. É. Ela falou assim, aí que ela não sente mais. Se você não sente mais e não é um sentimento que você fica remoendo e trazendo ao presente, e ele não causa nenhuma desarmonia, nenhum desarranjo na sua vida, a gente pode entender que isso já foi resolvido, né? A gente pode entender assim. O ruim é quando a pessoa pensa que está resolvido. Ah, não, isso aqui eu já resolvi. Mas ela fica remoendo. Toda vez que acontece um episódio, tem um start, ela traz o sentimento de novo, você fica remoendo esse passado, ou seja, não está resolvido. Né? Aí sim, aí faz todo sentido você olhar para isso. Nada impede também, no caso, ela está olhando para uma questão que ela está vivenciando hoje e dentro dessa questão chegar Linkar com esse sentimento lá no passado. com esse sentimento, né? Se for algo que realmente ainda está vibrando, possivelmente quando ela estiver fazendo alguma vivência, olhando para alguma questão, se for o caso, vai vir, né? Se tiver presente, ele virá, né? O que eu não sei, né, os meus colegas, mas eu costumo fazer quando algum cliente me procura, e às vezes acontece muito de um cliente não estar totalmente decidido, ele sabe, ele sente que ele quer constelar, mas ele não está totalmente decidido com o tema dele. Aí o que eu costumo dizer
o que você está vivenciando hoje na sua vida, que você não está satisfeito com os resultados ou que você gostaria de estar melhor colocado. E assim a gente acaba chegando dentro do contexto do tema. Mas geralmente é o que a pessoa está vivenciando hoje. Isso impede de estar olhando para algo que ocorreu lá no passado? Não, de forma alguma. Pode estar totalmente linkado com isso que ela vive hoje, né? Você traz uma situação presente e quando você vê, cai naquele sentimento lá do passado. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Ju está perguntando quantas vezes posso constelar um tema? Tudo depende, né? É verdade. Por exemplo, um sintoma. Às vezes a gente precisa olhar para um sintoma por diversas Por vezes. diversos vício, Vício, muitas Então, vezes. confusão. Compulsão. É desafiante dar uma resposta dessa, É. né? E às vezes a gente acredita que está trazendo um tema diferente e ele está vindo na mesma questão de uma constelação anterior. Isso pode acontecer. Aí a pessoa fala, não, mas isso eu já trabalhei naquela constelação Mas a gente anterior. vai pegar um outro viés, né? Uhum, É uma relação, sei lá, do meu casamento. Eu já olhei pro casamento. Tá, mas o que acontece agora no casamento que não tá bom? perfeito. Qual o sentimento agora? Vamos olhar para o que está acontecendo agora. Eu Exato. estou sentindo que agora eu tenho raiva do meu marido. Então, vamos, o que é essa raiva? Vou olhar para a raiva. Você vai olhando por E aí a gente também precisa... prismas diferentes, né? E aí são você as tem camadas, né? As camadas. E também tem uma outra, né? A gente precisa entender se naquela outra constelação que ela já olhou para aquilo, ela teve uma mudança de postura. Porque, Sim. gente, nós não estamos falando de um caldeirão mágico da bruxa aqui, onde a O gente que não joga... falta é todo mundo quer um pó mágico que vai resolver o meu problema e eu não vou precisar fazer porra nenhuma. Exatamente. E não é isso, né? Na verdade, ali, quando trouxe a consciência, que foi o que a Sam comentou logo quando ela trouxe, é uma expansão de consciência. Quando eu tomo consciência, eu mudo o meu comportamento, eu mudo minha postura. Agora, se eu tomo consciência... Algumas pessoas. Quero ser feliz ou ter razão. Agora, eu tomei consciência e eu razão. continuo fazendo a mesma coisa, a vida não vai mudar, gente. Toca o enterro, amigo. Milagre a gente não faz. Nem Jesus Cristo mudava quem não queria ser mudado. Então, gente... Ele só curava quem queria se apegar da doença. E o que a gente mais vê, a gente quer ser curado, mas não quer desapegar do ganho que a doença traz, né? Ou que a própria aí situação em que ele vive, né? Aí ele fala assim, mas ela fala aqui, mas agora eu percebi e fiquei brava de ter sido humilhada. Então, se você ainda ficou brava, você ainda tem traz o sentimento da raiva, porque tá brava é raiva. Você ainda te gera, se traz esse sentimento, porque não tá resolvido. Então, muitas vezes, né? E ela fala assim, de ter sido humilhada. Olha que interessante, né? A gente vai nosso intuitivo. Eu dei um exemplo de uma parte minha. Pode até ser que essa parte humilhada ainda precisa ser olhada. Talvez ainda precise ser curado. E às vezes ela se manifesta num comportamento presente hoje que eu nem queria ter, mas eu não controlo. Porque é mais Acontece forte, né? muito, né? De uma pessoa vir para constelar e falar, nossa, eu quero olhar para uma raiva que eu tenho. Pegamos ela na curva, olha lá. Que eu não sei de onde vem essa raiva. Daí vai ver, tá linkado com essa situação, né? Pode acontecer. Pensa que tá resolvido, mas às vezes não tá. Isso é que a gente mais ouve. Aí aquela situação, não, essa aqui eu já resolvi. Essa aqui não me incomoda mais, eu já resolvi. É mesmo? Então, mas está aparecendo aqui. Então, é a consteladora. Sou eu, é você. Então, daí a gente pergunta para o cliente, né? Tá, e depois da consciência que você recebeu, o que mudou? Não mudou nada. A constelação não mudou nada. Realmente, a constelação não muda. Não, a constelação não muda. Quem muda é você. Uma vez ela abre os caminhos aí, te traz clareza. Uma moça uma vez falou para mim assim, que ela chegou, ela tinha feito uma constelação com outro colega. Ela falou assim, tá bom, eu constelei. Ela me falou tudo aquilo, tive as frases lá, e o que eu faço com tudo que eu... né, com tudo aquilo? Falei, então, qual foi a consciência?
Falei, o que que ela te explicou? Que mudanças você precisa ter? Eu falei, eu não posso saber, porque eu não estava na constelação, eu não sei te falar o que abriu o campo. Aí ela falou, ela não me explicou nada. Falei, e você não perguntou também nada do que tinha? Não, também não perguntei. Então, às vezes, a gente também precisa ter esse cuidado, onde a gente explica para o cliente o que está acontecendo, por que aqueles movimentos estão ocorrendo. Às vezes, não ali no meio da constelação, mas a gente fecha a constelação. Às vezes, quando a gente faz em grupo, né, principalmente, a gente não fala ali na hora, mas aí a gente fechou a constelação, a gente chama o cliente e explica, olha, aquele movimento assim, assado, tá, foi por isso. E a gente sugere que, para que você evolua, essa postura tem que ir para a vida. E a gente também nunca diz o que ela tem que fazer, a gente sugere. Sugere. Que, de acordo com o que a gente viu ali, os movimentos, o ideal seria essa postura, porque você viu como os representantes ficaram. Nós temos base para mostrar, né? Tá aqui, está vendo? E aí eu falei, ó, se não continuar, eu já cheguei em alguns momentos em voltar uma constelação, porque a cliente vira e fala, como a Sandra falou, né? É impossível isso acontecer, né? De eu voltar e mudar uma frase diante da fala dela e todo o campo, todos os representantes mudarem os sentimentos. Algo que estava fluindo, eu fiz uma frase dentro do campo, onde tudo voltou para estaca zero. E aí que ela compreendeu. Falei, percebe o que acontece? Se você continuar nesse movimento, olha o que acontece. Né? Entender que a constelação, de fato, ela não contempla um acolhimento pós, vamos dizer assim, né? Eu não vou ficar te ligando para saber o que você está fazendo da sua vida. Agora, se você está numa postura que ainda é desafiante para você mudar, aí sim cabe um acolhimento pós, que é um processo terapêutico. Em que a constelação entra como mais um recurso para te ajudar nessa tomada de consciência, nessa mudança de postura, né? Faz sentido isso, meninas? Total. Não é? Então, assim, não tem pó mágico, eu não vou jogar um pó lá, pôr meia dúzia de bonequinho, falar umas frases bonitinhas, tudo resolvido, pode ir para casa, amanhã você vai ganhar dinheiro, seu marido vai voltar em 7 dias, tá resolvido. Não é assim, não é bagunçado desse jeito. Não é. Né? Então, a pessoa tem que estar disposta a mudar, olhar para o comportamento dela que condiz com a realidade que ela está vivendo. Você só tem essa realidade porque você se comporta desse jeito. É isso mesmo. É doído, mas... Exato. Gente, nós já estamos chegando no final da nossa live. Estamos chegando 1 hora. Eu falei que 1 hora passa muito rápido. Nós estamos chegando já no final. Eu vou até te cortar, Rodolfo, porque eu tô com medo da gente cair, porque o nosso canal é novo, nós ainda não temos ainda muitos seguidores. Exato. Então, gente, vai lá, curta a nossa página, se inscreva nela. A partir de segunda-feira a gente já vai estar entrando com muito material, falando um pouco das leis, videozinhos curtos. Muito provavelmente a gente vai estabelecer essa live uma vez por semana. Nós vamos estar aqui os 3, trazendo convidados também. Sim. Né? Então, assim, convida, compartilha esse vídeo se fez sentido para vocês, se vocês gostaram. Compartilha com pessoas que talvez precisem ouvir um pouquinho do que nós falamos aqui, que às vezes a gente vai, é uma sementinha que a gente está plantando no coração dessa pessoa, de uma consciência, tá? Agradeço a todos que estão desde o início com a gente, muita gratidão, feliz, muito feliz por essa live, por essa primeira de muitas, né? Então, o que precisar, é só entrar em contato com a gente, nós estamos também aqui abertos a tirar dúvidas de vocês, sugerir temas também, nós também estamos abertos a colocar, tá? Sam, Rodolfo. É isso aí, nós vamos agradecer a todo mundo que passou por aqui, pelas perguntas, os questionamentos são importantes para a gente desenvolver algum tema aqui. O canal é novo, estamos começando, mas o projeto é feito pode ter certeza, com muito carinho, com muito amor para todo mundo, tá bom? É isso aí, vai lá, Sam. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco. E, se Deus quiser, começo da semana a gente está colocando muito conteúdo aí. Logo mais estaremos com mais uma live falando um pouco mais sobre constelação para vocês. Isso aí. Patrícia, tá à vontade. Tem 3 para você escolher aqui, ó. Não passa à vontade, não.
Se você quiser vir, Paty, a Paty também tem bastante coisa para contribuir com a gente também. Também está convidada a vir para o canal também, Paty, É trazendo. isso aí. Obrigado, Gerson, pela parceria aí. Dai, beijo. Dai, Gerson, Dai. Patrícia. Jô. Nós Jô, também minha somos. querida. Nildar Eu sou sua fã também. também, Nildar, Pati, obrigada. A Lili também, que está aqui assistindo. A Jô. Helena, minha amiga Raquel. O Décio está aqui, ó, maridança. Tem que prestigiar, A né, gente? Val, querida. Valzinha. Beijo. Nossa, muito bom ver todos esses nominhos aqui, uma Muito bom. E alegria. vocês aqui, a gente se sente muito prestigiado de ter vocês aqui. Assim, É verdade. muito prestigiado mesmo. Tá? Gerson, tamo junto, depois nós vamos conversar também. Gerson, Nildar também. Nildar também. Galera, Tá bom? meninas, obrigado. boa noite, bom final de semana para Feliz todos. pela nossa estreia. E vamos que vamos. Vamos sim. Obrigada, Vamos continuar gente. pra andar. Boa noite, bom feriado para vocês. Bom final de semana. E vamos que vamos. E até a próxima live. E, para finalizar, não dá para deixar de dizer que eu vejo vocês, meninas. Eu vejo vocês. Muito obrigado. E Tchau. beijo a todos vocês que passaram por aqui também. Beijo. E se o Instagram colaborar, a live vai ficar salva lá no nosso feed. Vamos torcer. Com certeza. Beijos. Tchau, tchau. Valeu, valeu.